Professor Fábio Sabino não é só mais um nome na internet. Ele é exegeta, hermeneuta, escritor, palestrante e influenciador digital. O Sabino não só aceita ser refutado como quer isso. Ele está aí, ao vivo, nas lives, abrindo espaço para qualquer um que tenha coragem de encará-lo. Professor Sabino, você acredita que Deus seja uma construção? Vamos lá, gente. Obrigado pelo convite. Uma excelente tarde para todos vocês. Deus, qualquer divindade, é uma construção da mente do ser humano. Por quê? Ou seja, Deus nunca se apresentou para ninguém. Se realmente, de fato e verdade, tudo aquilo que está escrito na Bíblia a respeito dele, a sua atuação, a sua conduta, toda a sua ação, se fosse uma verdade, teria que existir continuidade dela. E nós não temos nos dias atuais nada relacionado ao que está na Bíblia com os dias atuais. Um exemplo eu te dou. Você chega na Bíblia, vai retratar a história de Deus livrando o povo de Israel. O povo peculiar no qual ele escolheu. O povo judeu. Tirou lá do Egito. O povo, Deus livrou no Mar Vermelho. Peregrinaram no deserto. Deus sustentou. Deus guardou com nuvem, com coluna de fogo. O povo qual Deus escolheu. A guerra entre Israel e Hamas, ou grupo terrorista de lá, não é de hoje. Mas vira e mexe, sempre tem alguma coisa. Aí eu pergunto, o mesmo Deus que elegeu esse povo, essa nação, na Bíblia livrou, por que não livrou agora? Quantas crianças inocentes morreram e esse Deus não fez nada? Então, qualquer divindade é construída pela mente humana. E o Deus da Bíblia, então, nem se fala. E a maior comprovação é o fato, é a realidade. Eu sempre digo que o poder de Deus só está contida nas páginas, nas folhas da Bíblia. Porque fora dela nós não vemos poder de Deus algum. Primeiro, teria que ser para esse povo, por via de regra. Segundo, para nós, povo gentil. Só que nós não vemos isso na prática. Então... E por que tantas civilizações ao redor do mundo, em diferentes períodos, acabaram chegando à conclusão da existência de uma divindade? É uma necessidade humana? É uma necessidade humana. Exemplo, vamos ver? Os índios. Os índios não são ateus. Os índios creem em alguma coisa, mas não no Deus da Bíblia. Aí eu lhe pergunto, como que eles conseguiram desenvolver a crença e a fé se eles não tiveram contato com a Bíblia? E não tiveram contato com o homem branco? Então você vê que a fé e a crença, ela é existente dentro de cada ser humano. Uns desenvolvem, outros não. Então os índios, eles são panteístas, acreditam que vários fenômenos podem ser divindades, animais podem ser divindades. Isso quando tiveram contato com o homem branco. Então eles desenvolveram suas próprias divindades. Eu sempre digo que a primeira crença, a primeira fé em divindades foi politeísta. Se você pegar a história dos sumérios, dentro dos achados arqueológicos, que eu digo, que eu posso dizer que é a primeira sociedade religiosa comprovada arqueologicamente, são os sumérios, tanto pela sua linguagem como pelos achados arqueológicos. Eles eram politeístas, a crença que existem várias divindades. De que forma eles chegaram nisso? Eles chegaram analisando e olhando os astros. Então o Sol era uma divindade, a Lua era uma divindade. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da ciência, aí que os seres humanos foram descobrir que o Sol não era uma divindade, que a Lua não era uma divindade, mas mesmo assim criaram as suas divindades, várias. Com o passar do tempo, aí surge a chamada crença enoteísta. É onde você acredita que existe um ser supremo, porém não está só. Ele tem outros serviçais que o auxiliam em alguma coisa. Então, Deus Todo-Poderoso e tem as outras divindades menores. Até você chegar no que é a crença cristã, judaica, islâmica, que é o monoteísmo, a crença na existência de um único Deus. Só que é do politeísmo que você constrói todas as divindades. Então você constrói o que é o Deus para você? O Deus do Sol, o Deus Lua, o Deus Raio, o Deus Trovão, o Deus Chuva, a Deus Seca, o Deus Calor e assim sucessivamente. E aí depois você modifica numa outra cultura, num outro período. Ah, não, eu acredito que existe um, porém não está só. Aí você vai pegar os grandes panteões, panteão garídico, panteão cananeu, panteão grego, panteão romano. E aí o que o cristão fez? Criou um panteão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adaptou para a linguagem dele. São as linguagens humanas. Eu não posso dizer para você que não exista uma divindade ou que não existam divindades. Eu não posso dizer, porque para mim afirmar que não existe, eu tenho que provar isso.
Agora, por que não dá para provar? Porque você entra no campo do abstratismo. Tudo aquilo que é abstrato, você não consegue trazer uma definição precisa, porque é abstrato. Então, não tem como você provar pela área biológica, pela área das exatas e pela área das humanas. Não, humanas pior ainda. Então, não posso negar, mas também não tenho como provar. E se eu quiser fazer isso, eu vou criar uma nova religião, um livro normativo. Então, a partir do momento que eu quero descrever quem é a minha divindade, eu vou começar a usar o quê? Elementos humanos, vou caracterizá-la como uma figura humana para mim, que é o antropomorfismo que nós usamos na linguagem teológica, e eu vou criar sentimentos para essa divindade, assim como a Bíblia fez, que nós chamamos do antropopatismo. É quando eu atribuo sentimentos humanos àquilo que eu estou desenvolvendo dentro do meu raciocínio, da minha mentalidade. Uma personificação, de certa forma. Eu vou acabar personificando. Assim como os gregos fizeram com os deuses gregos e tantos outros, personificaram as suas divindades. Que, por exemplo, essas múltiplas facetas, né, de Deus através de cada uma das religiões e como ele se manifesta, como ele se manifestaria supostamente de diferentes formas, é uma evidência da não existência? Ou de, pelo menos, uma não existência da forma que alguém está falando? Então, isso que eu estou dizendo. É difícil você afirmar a não existência. Seria a mesma coisa que afirmar a existência. Isso vai da crença de cada um. Não tem como comprovar, não tem como nem dizer que sim e nem dizer que não. Por quê? Se eu afirmar que não, eu tenho que provar que todo aspecto científico material tem uma origem dentro da matéria, cientificamente. Isso, se eu conseguir provar tudo no universo que tem uma origem material, eu excluo Deus. Agora eu pergunto, a ciência alcançou tudo? Não. Nem nunca vai alcançar. Então eu não posso nem negar e nem afirmar. Então, aí eu sou um pouco mais cientista do que religioso, vamos dizer assim. Uma coisa que eu não sou religioso. Tenho minha crença, não sou ateu. Mas só que a minha crença é com zelo, é com cuidado, é com fundamento. Acho que parte da minha especialização também, que eu lido com interpretação de texto, lido com a literatura. Então, eu não posso apenas acreditar, não, eu acredito que tem aqui dentro não é água. Tem um copo, ele é de vidro, mas aqui não é água. Aqui tem uma lata de pitu. Olha só. Como que eu faço para... Pitu também é branco. Agora, como que eu faço para saber se a água é pitu? Eu vou ter que provar isso. Eu vou ter que constatar essa materialidade. Então, para negar ou afirmar a existência de Deus, para afirmar, você precisa do quê? Comprovar. E para você negar, você vai ter que dizer ao contrário. Mas se você vai dizer ao contrário, como que você diz ao contrário? De toda a materialidade. Igual, eu sempre lido muito com a causa e efeito. Nós temos todo o efeito, mas todo efeito parte de uma causa. A filosofia vai tratar um pouquinho a respeito disso. Eu sempre falo que para existir Deus, ou na minha crença de divindade, tem que ser a causa não causada. Ou seja, uma causa que não é causada e uma causa que não gerou nenhum efeito. É causa própria. Estado inicial. E aí, agora, a mente humana consegue compreender isso? Não. Aí eu pergunto, de que forma algumas coisas são organizadas? Como, querendo ou não, o universo tem uma certa organização. Você tem uma explicação racional, óbvia, científica? Sim. Só que você vai chegar num elemento o qual sua mente não vai alcançar para poder trazer explicações. Então eu posso dizer que seria isso, vamos colocar assim, essa divindade. Eu sempre brinco com os meus alunos. Se o senhor crê em Deus? Eu falei, lógico que eu creio. Creio, eu creio. Aqui, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu tenho a centelha, eu tenho a partícula. E como que é o seu Deus? Eu falei, da mesma forma que eu sou. Meu Deus é extrovertido, meu Deus é doido, meu Deus gosta de uma cachaça, meu Deus gosta de uma bagunça, e meu Deus até de mulher gosta. Porque você vai pegar na cultura antiga, Deus da Bíblia era casado. Você vê a construção que os seres humanos fizeram. Vai dizer isso hoje? Como assim? A Xera era esposa de Deus. Então tem até um livro sobre isso, sobre o tetragrama Yud e Rei, Vav e Rei, criação de homens ou divindades. Então os homens criaram a imagem de um Deus antigo, um Deus que constituiu uma família. Só com o passar do tempo faz o quê? Não, tira fora essa Xera aí, vamos deixar ele sozinho. Resolveu? Não. Por que não resolveu? Porque quando chegou o período cristão, fizeram o que agora? Não, agora Deus não está só. Agora Deus está com o Filho, está com o Espírito Santo. Criaram o quê? A tal da Trindade. Então quem criou isso? As mentes humanas. O problema é que vivemos num país... Diz que é um país laico, eu acho que não tem nada disso. Na verdade, é um país cristão. Nunca vi isso lá no Supremo. O que tem lá no Supremo? Nunca vi lá que tem um crucifixo, pô. Todo o tribunal. Então não precisa nem dizer. Então, o que acontece?
cria-se a forma que querem os homens, e aí o ser humano foi condicionado a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, o que você vai falar? Não posso julgá-la como mentira. Não, tudo bem que Deus não escreveu, mas Deus inspirou seus escritores a escreverem. Então as pessoas acreditam que ela é a verdade realmente, ela tem efeito. Se você, dependendo do que você lê, pode surgir um sobrenatural daquela leitura, algo milagrosamente pode acontecer e pode ocorrer. Aí eu falo, então, essa esperança, essa crença, essa fé, porque você foi educado dessa forma, você está num país dessa forma. Se você nascesse num país islâmico, você seria muçulmano. Você ia pegar a Bíblia e jogar no lixo. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia, ela é cultural. Qualquer religião, ela é cultural. Então, nem tudo dá para você aplicar no que nela está escrito para os dias atuais. A coisa, por quê? Foi escrito por um grupo de pessoas, por uma cultura, dentro de um período que não é o nosso. Não é a nossa cultura, igual dos índios. O que fizeram com os índios? Os índios andavam pelados, foram lá, colocaram roupa nele. Quem colocou roupa nos índios? Os missionários. Os missionários foram lá fazendo trabalho de evangelização. Não é pecado. Não, por que é pecado? Porque você segue um livro normativo. Então você acredita que isso aqui é pecado, isso aqui é certo, isso é pecado, isso é certo. Lá para os índios não era. Na verdade, Deus sempre vai ser criado à imagem e semelhança do que a gente quer definir como certo e errado. Sim. E por isso que vai variar de pessoa para pessoa. É você quem cria o Deus moral para você mesmo. Ou seja, você cria o seu Deus com a moral, aí depois você sofre por aquilo qual você criou. Mas tu acha que isso é uma fraqueza do humano, assim como Nietzsche colocaria essa necessidade de uma muleta metafísica para meio que reger o comportamento? Eu não sou filósofo. E uma das grandes dificuldades que eu tenho é colocar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Tá. Eu tenho que usar exemplos claros, lógico, como os índios, né? Para dizer que eles desenvolveram a crença e a fé sem ter contato nenhuma com a religião. Eu não posso dizer se está certo esse raciocínio ou não. Se a religião seria uma muleta, vamos dizer assim. Porque, para me colocar isso, eu teria que entender a constituição da religião a partir dos sumérios. De que forma eles desenvolveram a religião? Por uma necessidade? E se por uma necessidade, qual necessidade? Ou apenas para poder entender o que era o Sol, a Lua e o Universo? Ou seja, a questão do desconhecido? Eu posso dizer que talvez não seria por uma necessidade, seria mais uma questão de uma explicação. Se o Sol, a Lua, raio, chuva, vento existem por conta do quê? E se existe por conta de alguém? Então não vira uma necessidade, eu viro uma questão do conhecimento, de saber de todos os fenômenos naturais que ocorreram naquele período e que ocorrem até hoje. Tu acredita que essa crença ela possa de alguma maneira ser um produto de uma manipulação e de ferramentas que fazem as pessoas crer? As pessoas não creem porque querem, elas creem porque elas são feitas condicionadas. Não, eu acredito que o ser humano, a crença ela é ontológica. Ela faz parte inerente. Eu vou colocar, isso já é inerente do ser humano. Por isso que eu usei o exemplo dos índios. Mas de certa forma, essa crença, tu acredita que ela tenha sido manipulada, usada? Não, porque se eu for pegar novamente a figura dos índios, eles vamos lá, você cria as divindades. Depois você pode usar as divindades você cria um livro normativo em cima dessa construção, dessa religiosidade ou dessas entidades. Depois você pode fazer isso, dependendo do ser humano, sim. Você pode manipular as pessoas. Primeiro você faz elas acreditarem naquilo qual você acredita. Porque qual o elemento que você vai usar para dizer que existe alguma coisa? Você tá todo mundo vendo o sol. Vamos colocar naquele período. Então alguém, sempre vai existir um líder. Pessoas nascem líderes. Então seja 1, 2 ou 3, eles falam, você consegue explicar isso? Não, isso é divindade, isso é Deus. Eles acreditam dessa forma. Então, se você já tem um líder nato ali, ele coloca que aquilo é uma divindade, a lua é uma divindade, então eles começam a oferecer coisas. Sacrifício, que sempre foi assim na história, ninguém ensinou isso para eles. Nasceram com isso, uma forma de agradecimento. Então, eles começam a tá vendo? Ó, se veio o raio, a divindade está nervosa, temos que fazer sacrifício, temos que oferecer alguma coisa. E aí, daqui a pouco, você vê que aquilo é bacana. Opa, todo mundo me escuta. Mas por que me escuta? Me escuta porque eu estou dizendo que existe alguma coisa além de mim, além deles. Algo mais poderoso. Algo mais poderoso. Então, eu tenho que condicionar isso para que nós vivamos em uma harmonia, uma perfeição. Depois você vem como ser humano e você consegue depois manipular as pessoas por aquilo qual você mesmo criou. Só que você dependeu de uma esfera natural para isso.
E se você é um líder nato, você cria um instrumento normativo, um livro, com regras e preceitos, você faz o que você quer. Mas então a Bíblia, de certa forma, ou essas doutrinas religiosas, elas não foram escritas para compreender melhor essa divindade, mas de certa forma como um livro de regras a serem seguidas. Vamos lá. Se você pegar o período patriarcal, é do conhecimento. Período patriarcal. Período patriarcal, o período de Noé, Abraão, o livro do Gênesis. Pronto. O livro do Gênesis é o período patriarcal. Aí você chega a Êxodo, já é o período de Moisés, aí vem o período do Juízo e tantas outras coisas. Mas se você pegar o Gênesis, o que é? Um livro para entender como tudo foi criado. É o livro da origem. Então, ali você tem a origem, como surgiu o universo, como surgiu a água, como surgiu a planta, como surgiu a primeira união, o primeiro homicídio, como surgiu o primeiro assassinato, como que se deu isso, os povos, as línguas, é isso que você tem. Aí você tem a particularidade da divindade. Opa, agora começa, tinha se revelado um Deus, de uma certa forma. Agora, no final do livro do Gênesis, apresenta uma outra divindade. Até então, você tem 2 deuses no livro do Gênesis. Você tem a divindade El, que vinha do panteão garídico, depois passou para o panteão cananeu, e você tem o tetragrama, que é o Deus nacional hoje do povo judeu. Então, você vai pegar o capítulo do Gênesis, é Elohim, é um termo pluralizado, significa deuses. Posso até traduzir o termo plural deuses para Deus, dependendo da construção, como está o versículo. Se eu tenho um verbo no singular, eu posso fazer isso. E aí você constrói agora o tetragrama, que já é uma outra divindade. Aí vem o próprio escritor dizendo assim, né? Eu apareci para Abraão, para fulano, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, o tetragrama, não lhes fui conhecido. Então você vê o escritor, ele fala, não, gente, a gente vai padronizar o tetragrama. Mas eu não posso fazer isso e ignorar as divindades que outrora os patriarcas acreditavam. Então o livro do Gênesis, ele não foi criado e desenvolvido para manipular massas, porque isso não é o objetivo. Ele quer dizer o poder dessas divindades, a promessa dessa divindade. É um livro que vai falar da criação e a escolha que Deus faz de um homem chamado Abraão. Deus chega por intermédio de Noé primeiro, destrói toda a humanidade, livra ele, a esposa, os filhos e as noras. De Noé constrói-se uma nova população, até chegar no patriarca Abraão, que agora Deus elege esse povo, esse homem, Abraão, e por intermédio dele, Deus constitui toda a nação judaica, toda a nação hebreia, vamos dizer assim, até chegar às 12 tribos de Israel. Aí já de Êxodo, segundo o livro do Antigo Testamento, você vai ter uma outra construção. Aí você já está mostrando o que é ser líder. Já a liderança, o que um líder faz, o que Deus faz por esse líder. Aí sim, aí onde que surge o decálogo. Quando você constrói um decálogo, aí você consegue fazer o quê? Ordenar e manipular as massas. Cuidado, você não pode sair dessa diretriz aqui, Senão Deus vai matar, Deus vai fulminar, então existem regras, existem leis. Aí você manipula as pessoas. Você só consegue manipular as pessoas quando você coloca leis para ela. Mas aí, tu acredita que, de certa forma, isso começou a ser feito de maneira intencional? Ou eles acreditavam, de fato, naquilo? Vamos lá, por quê? Porque a Constituição do Antigo Testamento você já tem num período muito sofrido. Você vai construir o Antigo Testamento aí, a sua canonização, as pessoas vão dizer que é desde o período de Êxodo, pós-cativeiro babilônico. Eles já estão em grandes lutas. O povo está num cativeiro babilônico, você tem o Império Assírio na Medo-Persa, você tem a religião zoroastriana muito forte naquele período, você já tem judeus incorporando já a cultura grega, que é justamente o helenismo muito forte, a filosofia muito forte naquele período. Então você já está pensando em quê? Você está pensando em construir o que seja melhor para você. Então muitas pessoas estão saindo da religião judaica. Eles estão vendo agora o que é bom. O mercado é bom, o produto é bom, o comércio é bom. Então, com a parte comercial, então as pessoas estão falando, abandona a religião. Eu vou abandonar, que isso para mim é ilusão. Só que para muitas pessoas, para os leigos, eles têm que ser dependentes da religião. E tem que ter líder que condiciona isso para essas pessoas. Ele não pode abrir o leque e falar, gente, é o seguinte, me desculpa, mas eu não queria dizer para vocês, mas toda a divindade que é criada fomos nós que criamos. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer para as pessoas que Deus existe. Não, irmão, porque Deus, porque Jesus, não, porque Deus vai operar. Então você sempre vai levar esse positivismo. Por quê? Porque as pessoas são carentes disso. Quem é que não quer um bom dinheiro? Quem é que não quer ouvir assim, irmão, você crê em Deus? Você creio. Amanhã, se você crê,
vai aparecer R$1.000 na sua conta. Do nada! A pessoa, ela vive assim. Uma promessa de Uma promessa. esperança. Ah, ele... mas não caiu. Ah, irmão, então olha o que você fez na sua vida, hein? Alguma coisa você deixou faltar. Você demorou o suficiente. Mas tome cuidado, irmão. Consagre a sua vida que Deus vai cumprir. Uma hora Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo. Ah, a pessoa... Eita, ele é homem de Deus. Peraí, se ele é homem de Deus, por que você não pode ser? Por que Deus só fala quando ele fala com você? Então as pessoas não foram condicionadas a isso, a julgar essas informações. Aquilo que alguém diz, aquilo que alguém pensa, aquilo que alguém oferece. Não, ela se sente acomodada, que para ela é melhor. Não, eu acredito porque ele é homem de Deus. E ali tem sinais, ali, pelo amor de Deus, é ungido do Senhor, foi escolhido por Deus. Fala em línguas. Fala em línguas. Ele dá uns retatê aí, sai no manto, articulando pra lá e pra cá. Ele tem poder, ele é ungido. É isso que as pessoas foram condicionadas. E a Bíblia construída dessa forma. Então, voltando, o período patriarcal não foi para isso. Então mas a formação dela, sim. Que nós chamamos de canonização, que é a escolha dos livros. A escolha do livro não foi nada divino. Não tem nada, vamos lá, não tem nada divino na Bíblia. Você tem o divino sendo retratado pela figura humana do que é divino para ele, do que é Deus para ele. Agora, as escolhas do livro, justamente, você está saindo de um período de cativeiro, de opressão política, religiosa de outras religiões, para você construir aquilo que você quer. A sua nacionalidade, a sua identidade, o seu poderio, o seu comércio, a sua cidade, enfim, em tudo. Aí sim, aí você tem. Mas a construção, ela é óbvia. Mas tu acha que quando a gente lê a interpretação da Bíblia de fato, a gente não tem como encontrar Deus, independente da interpretação, porque, em última instância, sempre foi um objeto que foi simplesmente construído pelo homem. Eu vou encontrar Deus construído pelo homem. Qualquer religião. Alcorão, Torá, Avesta, qualquer livro religioso, qualquer religião do mundo, você vai encontrar a divindade, mas retratada pelo ser humano. Existe algum caminho para encontrar Deus, caso ele exista? Que tu enxergue? Ele que teria que dar esse caminho, né? Esse é o problema. Só que ele dá vários, né? Tu acha que ele dá vários? Não, colocando assim, porque se tem... Sim. Porque se existem várias religiões, aquele cada um entende como sendo o caminho. Eu Sim. poderia construir minha religião e construir minha própria divindade. E falar, gente, o caminho que leva a Deus, quem é? Eu mesmo. Vocês querem encontrar Deus? Seguem-me. Foi isso que fizeram com o cristianismo. Querem seguir Deus? Aceite Jesus. Quer ir até Alá? Sigam os ensinamentos de Mohamed. Quer ir para Adonai? Siga os 10 mandamentos. Siga os preceitos. É isso. Então, para você seguir, para você ter encontro com Deus, o que é necessário? Você obedecer o livro normativo daquilo que o homem desenvolveu e criou. Poderia fazer a mesma coisa hoje. Criar uma nova religião, um livro normativo e falar, como vocês querem chegar a Deus, sigam-me. Mas por quê? Porque eu tenho iluminação. Nós temos religiões protestantes que foram fundadas por pessoas que dizem que tiveram visões. E construíram sua religião e seu próprio livro normativo. Na verdade, a gente está vivendo até um fenômeno cultural, religioso, moderno aí com os pastores influencers, né? É o que tem. Quase que são novas religiões, de certa forma, né? Vou dar um exemplo aqui, só não vou dizer nome. Quem diria que um dia nós teríamos uma denominação voltada para o grupo LGBT e não sei lá quantos mais? Hoje você tem. É uma pastora que foi do ramo pentecostal, lá da região de vocês, lá de Camboriú. Ela é uma excelente pregadora. Foi para os Estados Unidos, voltou casado com uma mulher, ela é lésbica e tem a sua própria denominação e a igreja dela é só de suporte. Então é uma nova religião. Então, ou seja, tudo aquilo que se pregava antigamente usando a Bíblia como pecado, para isso não é mais. Ainda falei num outro podcast, daqui uns dias você vai ver igrejas com polidense dentro dela. Para ensinar e estimular os maridos em casa. Salvo engano, a própria Andressa Urach que estava... É que eu não cito o nome para não dar muito ibope, mas daqui um dia vai dar... Daqui uns dias vai dar também. Tava querendo virar pastora e tal. E não pode. Porque hoje existe esse comércio, hoje tem para todo mundo. Daqui um dia você vai ter igreja... É até meio pesado que eu vou falar aqui. Daqui um dia vai ter igreja de
dos loucos da vida aí, os camaradas neuróticos mesmo, dos traficantes, dos bandidos, daqui a pouco vai ter. Eu acho que vai ter também. Bom, apesar que a maioria das igrejas é tudo cheio também, né? Onde você acha que lava dinheiro hoje? Sim. O lugar mais fácil de lavar dinheiro hoje, onde que é? Que não cobra imposto porcaria nenhuma. Onde que é? Igreja. É igreja. Não existe nada melhor para lavar dinheiro hoje, a não ser dentro de uma igreja. É só você pegar um líder picareta. Que a hora que ele souber que a vida é aqui e que não existe vida no além, porque ninguém pode provar isso, porque muitos sabem disso. Não existe inferno, não existe céu, meu irmão. A vida é aqui. Faça o que você tem que fazer aqui. Existe lei da semeadura? Também não. Não. A própria Bíblia desfaz a lei da semeadura. Então, quando muitos líderes estão aqui, ó. Meu amigo, vem cá, meu filho, lava o seu dinheiro aí. Você monta a sua cúpula. Eu sou o pastor-presidente. Eu tenho meu secretário, que é meu parceiro. É meu confidente. Eu tenho meu tesoureiro. Eu tenho uma equipe, filho. É igual política. Uma quadrilha. Mas a quadrilha. Chega lá, ó, o fulano lá do Rio de Janeiro lá, é o seguinte, mano, tu tá precisando lavar um dinheiro aí. Tu acha que esses pastores modernos, né, e essas igrejas, eles verdadeiramente creem ou eles nem mais creem e apenas usam de manipulação? Não, você já vê pela fala da pessoa. Você vê pela fala. Você quer saber alguém que não está ali, é só rótulo? É quando você vê ele só pedindo dinheiro. Então, você não vê ele fazendo nada por ninguém. Você não vê ele atendendo o necessitado. Você não vê ele descendo do salto da arrogância. Ele não tem humildade. Você quer encontrar líderes picaretas, salafrários, vagabundos, que é só o rótulo ali, é a mesma coisa que um fariseu. É só por fora. Fariseu é o hipócrita, que ele diz para que você não faça isso e ele está fazendo. E Jesus foi contra isso. Jesus falou, vós transgredi as leis de Deus pela vossa tradição. São aquelas pessoas que começam a impor para você só tradição humana. É o que você quer, é o que você acha. A sua igreja é o seu retrato. Olha, irmão, agora, estão questionando aí, agora aqui a gente vai fazer aqui em frente ao púlpito, a ala VIP dos maiores dizimistas, e a gente vai diminuindo aqui. Camarote. Então, é isso. Você vê os cultos, não são mais cultos prestativos. Como você está? Não existe mais sala pastoral, não existe mais aconselhamento pastoral. As raízes antigas eram assim. Pastor, tô com a conta lá atrasada, pastor, como vou fazer a faculdade lá? Existiam uns pastores antigos que o dinheiro da igreja era para isso. Ajudar você a pagar o seu aluguel, para não, você que é um cristão, não envergonhar o evangelho. Onde já se viu o irmão ali, irmão, não pode envergonhar, irmão. A pessoa lá na porta da sua casa, lá batendo, lhe cobrando. Não, irmão, vamos ajudar. Ô, irmão, não, irmão, tá com fome não. O irmão tem que vir aqui pedir a cesta básica. A irmã tá doente? Não, a gente vai lá na farmácia lá e compra. Então, esses eram os líderes antigos que pensavam nas ovelhas realmente. Eram verdadeiros pastores. O pastor serve para quê? Para enriquecer? Não. O pastor é para cuidar das ovelhas. Hoje não mais. Hoje os pastores, eles tiram as lãs das ovelhas. São eles que têm que ficar bem. A ovelha que se lasque, meu patrão. Isso é generalizado agora. Isso é generalizado. Então, hoje ainda existem igrejas pequenas que ainda têm líderes, a gente diz, com temor. Não é com temor. É que ele quer continuar na ignorância. Porque ele sabe, se ele sair da ignorância, ele vai se tornar como muitos por aí. Qual ignorância? A ignorância, vamos dizer assim, do dinheiro não ser tão atrativo para ele. Então ele ainda está, não, eu ainda creio no céu, ainda creio no inferno. Eu não posso servir mamão, eu tenho que servir ao Senhor. Porque se você for seguir a Bíblia realmente, seguir do jeito que está nos Evangelhos, no Novo Testamento, o crente não tem que ser milionário, não. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Quem é? Qual líder hoje que um dia vendeu tudo qual ele tinha e deu para os pobres? Não existe. Então, esses líderes, alguns desses líderes sabem que não existe céu, que não existe inferno, que não existe penalização nenhuma. Eles sabem que eles têm que aproveitar aqui enquanto estão vivos. E deixar quem? Os filhos bem, os netos bem. Morreu, tchau, meu filho. Todo mundo morre todo dia, mas ninguém volta para dizer se existe alguma coisa, de que forma é. Mas tu não fica assim, abismado, de certa forma, com como que uma pessoa dessas consegue dormir à noite? Consegue, porque não existe penalidade nenhuma. Mas eu não penso nem na penalidade, eu penso num peso de consciência. Que peso de consciência? O mundo é dos espertos.
E esses pastores são isso. O mundo é dos espertos. Ele está preocupado em andar com o melhor carro, ter a melhor mansão, viagem internacional e isso. Eles estão preocupados com o bolso cheio de dinheiro. O resto que se lasca, meu patrão. É isso que eles estão preocupados. Eles estão preocupados se o dízimo e a oferta da igreja dele cair. E o programa de televisão? Tem um aí, ó. Tá na televisão aí, ó. É campanha todo dia. Irmão, tem que pagar o programa de televisão. Isso não é pastor, isso é picareta. Só que o povo humilde, leigo, vai lá. Por quê? Porque você tem que dizer que você tem sinais. Uhum. Nenhum líder convence massas sem a falcatrua dos sinais, sem a falcatrua da cura, sem a falcatrua do milagre. Uhum. Não. Das visões. Das visões. Só ele. É só ele. Nenhum outro líder tem aquilo que ele tem. Isso não existe, que Deus é esse. Então você já vê isso, a maior picaretagem é isso. Porque para você arrebanhar multidões, você tem que demonstrar que você é líder. Como os da Bíblia. Noé, Moisés, tinha que ter sinais, igual Jesus. Como que pessoas seguirão Jesus se não tinha sinais, igual os apóstolos? Como que as pessoas seguiriam os ensinos dos apóstolos se a Bíblia não declarasse que eles tiveram sinais também? Uhum. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pedro, olha as pessoas, pegava as pessoas assim em camilhas, colocava na rua para que ao menos quando Pedro passasse a sombra dele, sobrepujasse sobre alguns. Os lenços de Paulo levavam para as pessoas para serem curadas. Aí você vê as artimanhas nos cultos hoje. É o culto, pega o paletó, rodopia o paletó, receba o poder agora, e passa. Aí as pessoas caem, o emocional, o sensacionalismo. Hoje o culto é isso, o culto é do sensacionalismo. Um espetáculo. É o show, você tem que fazer show. Eu ouvi falar até mesmo de recursos que eram comumente usados nos Estados Unidos e no Brasil também, do pastor tá com um ponto eletrônico, né? E aí, quando as pessoas entram na igreja ou no culto, existe um cadastramento ali de informações, né? Nome e tal. E aí eles usariam a tecnologia ali dos bastidores para buscar informações. Não, mas nem precisa. Nem precisa. Por quê? Você faz isso ao vivo e a cores. Não, então, mas eles buscam as informações e passam. Então, no ponto, o pastor receberia... eu já prefiro a outra forma. Qual? Sem ponto, sem nada. Eu estou diante de um grande público. Falei, irmãos, aqui é profeta. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha só. Não direi quantas pessoas, mas só para quem crê e quem tem fé. A ação o qual você está aí, ó, está agora para chegar dia 24 agora de maio, você tem uma audiência. E já teve 3. Eu estou diante de 1000 pessoas. Olha o que eu estou fazendo. Você já teve 3. E está proletando e nada. Diga uma coisa. Para quem crê, vai sair agora dia 23 com uma condição. Se você trazer 10% para a igreja, você vai receber. Se você não trouxer, novamente vai proletar e vai passar mais um tempo. Só para quem crê. Levanta a mão agora. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão crer. Muitas pessoas... Isso é uma coisa natural. Sim. E você, querido? E a sua cirurgia? Tá difícil, SUS, né? Deus falou comigo aqui agora. Sabe o que é isso? Falta de fé. Sabe por que Deus ainda não fez a sua cirurgia? Porque você é ingrato com Deus. Você é ingrato com a obra. Eu estou aqui como um homem de Deus e você até hoje não fez nada pela obra. Quer continuar assim? Quer morrer amanhã com essa doença? Acredito que não. Vou profetizar na sua vida aqui agora. Deus vai preparar essa cirurgia antes da data prevista e já sabe. O que você tem de melhor? É o seu carro? O que é melhor para você, a sua saúde ou o seu carro? Sua saúde? Pois bem. Então você vai dar o seu carro como oferta para a igreja para a cura que o seu Deus vai te dar. Deus não tem você para a sua cirurgia. Você crê assim, quem crê vem na frente. Eu precisei de ponto? Não, coisas óbvias. Isso acontece todo dia. É o que acontece, são coisas óbvias. Você coloca a voz imponente, o fundo musical, olha tete a tete, e você solta uma rajada de língua estranha? Pelo amor de Deus. Música, e luz. É tudo. É isso. É isso que acontece hoje nos cultos. Eu fui pregador da Assembleia de Deus, era para mim estar milionário. Milionário. Como foi essa experiência? Foi uma boa experiência. Por quê? Sobre o que tu pregava? Eu pregava em congresso. Então, geralmente, congresso tem temas, né? Temas sugeridos bíblicos para o congresso. Ou cultos aleatórios. Então, meditava, fazia a hermenêutica do texto e fazia a aplicação para os dias atuais. Como acabei de dar exemplos aqui. Mas tu tinha uma orientação para fazer as pessoas
te darem dízimo? Não. Nunca preguei sobre dízimo. Eu sempre fui contra. Essa é a diferença. Um dia uma igreja falou, professor, o senhor tem que ministrar a oferta. Eu falei, pastor, a única coisa que eu não faço é ministrar a oferta. E eu vim aqui para pregar a palavra. Eu nunca preguei fazendo campanha para arrecadar dinheiros, não. Qual que era o teu objetivo sempre? Pregar, só isso. Mas com qual objetivo? De melhorar a vida das pessoas de alguma forma? Não, de trazer um conforto para as pessoas, uma palavra de, vamos dizer, uma palavra de postura, acalento, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de progresso, uma palavra de correção também. Meu querido, olha como está a sua vida. Bom, tem que se posicionar melhor, não é bem isso. Então, de correção, de exortação, de conforto, de positividade. Dependia muito do texto bíblico, muito do texto bíblico. Agora, eu nunca cobrei para pregar. Nunca cobrei para pregar. Geralmente mandava meu material. Professor, cobra quanto? Eu falei, pastor, eu não cobro nada. Mas eu tenho meu material, tenho meus DVD, tenho meu livro. Se o pastor quiser abençoar minha vida e vender aí, colocar uma mesinha lá, tranquilo. Era assim que fazia. E quando me dava oferta, eu não negava também. Eu não cobrava. Mas se me dava, eu não rejeitava. Agora, eu pregar, ministrar oferta, não. Isso eu nunca fiz. Eu falei, não, isso aí quem tem que fazer é o pastor da igreja, não sou eu. Então, hoje não. Hoje você tem que fazer isso, você tem que ministrar, você tem que arrancar. Por quê? Porque o camarada cobrou 30 mil reais para pregar na igreja, 10 mil, 20 mil. Aí Quando tu decidiu parar, por que tu decidiu? Por causa desses motivos? Por causa disso tudo. Eu já não aguentava mais, já estava cansado. Eu estava cansado de pregar em cima do púlpito, num sábado, pregava o tema, e se não dava aquele movimento, que no meu pentecostal tem que ter um movimento, não tem como. O que quer dizer movimento? A pessoa tem que falar língua. Não, dentro de um culto, se a pessoa não falar em língua estranha, pelo amor de Deus, não teve movimento. O pregador foi sem unção. O Espírito Santo no meio. no Que? Lei, passou, batá, aqui. Manaia, siderébias. Se eu não falasse uma rajada de língua estranha, tava sem unção. Mas tu falava? Falava. Acabei de falar aqui. Mas era... é fácil? A hora que você quiser. Lembra que eu manaias. Eita, servo meu síndico, ó, chicotomonia. Acabou. Você inventa, você fala, você desenrola. Cria, lógico, é tudo dentro do emocional, da experiência, né, da bagagem de vida. Sim. É uma coisa muito fácil para igual esse né? Não vou nem citar o nome aí, mas tem muitos pregadores que fazem isso. Então as pessoas elas foram condicionadas a entender que o pregador que fala em língua estranha dá uma rajada e você sente um arrepio, esse é o que tem unção. E a música aumenta? Não, e a música, então, quando a igreja ela tinha um movimento, as pessoas aplaudindo, as pessoas dando glória a Deus, aleluia, opa, tem unção. Aí quando eu pregava isso não acontecia, aí o pastor vinha, ou depois da minha pregação, falava um monte de asneira, envergonhava, já foi até envergonhado para alguns pastores. Como assim? Envergonhado, ele pegar, acaba a ministração, né? Aí eu entrego o microfone pro pastor presidente da igreja, né? Irmãos, infelizmente, hoje a palavra não foi aquela palavra que nós esperávamos, né? Nós esperávamos que Deus batizasse com o Espírito Santo, mas acho que o pregador, acho que veio sem unção, acho que não santificou a vida direito. Mentira. Mais ou menos. Pastores sabem que ele se coloca como Deus ali. Entende? Então existe obrigado a ser o quê? Tem que ter movimento, tem que ter gritaria, tem que ter glória, tem que ter aleluia, tem que ter batismo no Espírito Santo, entendeu? As pessoas têm que falar em línguas. E aí, ou ele te corrige depois da sua pregação, ou às vezes no culto no dia seguinte, no domingo de manhã, no domingo à noite. Irmãos, tá vendo a diferença do pregador de hoje com o pregador de hoje aqui? Ó, isso sim, ó. Veio lá o professor lá, só porque tem de professor, só porque é teólogo, dá aula em faculdade, aí, ó. Isso aqui que é pregador, um irmão aí humilde aí, ó. Nós fuma e tem unção de Deus na vida. Aí pra que eu ia voltar? Pra que eu ia ficar pregando? Pregar pra quê? Para pessoas leigas? É muito pior do que eu imaginava. Entende? Então o que eu fiz? Falei, chega, não, vou só ensinar. Se quiserem, eu ensino. Pega lá o tema lá do congresso, eu dou uma aula de domingo de manhã, só que aí eu vou cobrar, porque é o meu lado profissional. Estou ensinando, não estou pregando. Por que tu acha que as pessoas ainda acreditam, apesar de provavelmente elas já terem ouvido pessoas falarem um pouco do que a gente está falando medo. Aqui? Tem pessoas que frequentam a religião por medo. Elas têm medo. Ai, se eu sair da igreja, meu Deus do céu, eu sou casada. Ai, vai que o meu marido volta pro álcool, pro alcoolismo. Ai, que o meu marido... Entende? Ela acredita que a divindade de fato esteja olhando. Então, enquanto, por exemplo, vamos supor, a pessoa era jovem, fumava, se drogava, a mulher se prostituía, aquela questão toda. Então, o que colocaram na cabeça? Não, porque saiu da prostituição, tem que ir pra igreja. Saiu do tráfico, tem que ir pra igreja. Parou de roubar, tem que ir pra igreja. Então, coloca tudo isso. Pode ver. Uhum.
Hoje você tem aí o quadro de pessoas cristãs, são pessoas que a vida lá atrás. Então eles colocaram, não, Deus me libertou, glória a Deus, me batizei, Jesus me libertou do cigarro, a mulher da prostituição, não sei o quê. Mentira, não existe libertação nenhuma. É que fizeram essa lavagem, colocaram aí dentro aí que você foi liberto. Sim. Então, para algumas pessoas, é bom estar ali dentro. Porque essa pessoa tem medo. E se eu sair de lá, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? E quando tu forma uma crença, tu tem a tendência a validar ela em tudo. E aí que você tu faz vê. o quê? O que você coloca para gerar mais medo? O inferno. Irmão, cuidado, irmão. Ó, você foi liberto, hein? Você foi batizado. Sair já sabe. Sair é 7 espíritos piores que entram, hein? E aí, irmão, pode perder a salvação. E aí, irmão, o que você escolhe? Sendo certo ou sendo errado, é melhor estar dentro da igreja. Sendo certo ou não dar o dízimo, é melhor dar o dízimo, porque está escrito na Bíblia, né? Vós roubais a Deus. No quê? Nos dízimos, nas ofertas. Irmão, você é ladrão, você vai para o inferno. É isso que os pregadores pregam. Você tem que se dizimar porque está escrito, ou seja, lá... Sabe? E eu tenho um livro chamado A Farsa do Dízimo. Eu tenho a farsa do inferno, a farsa do dízimo. Então eu ensino tudo isso para as pessoas. Tu não acredita na existência do bem e do mal? Eu pratico o bem e o mal. Mas o que isso quer dizer? Você está falando uma esfera? Ser? Não. Aos seres humanos não existe um ser. Não, eu não posso me eximir da minha responsabilidade. Se eu colocar exemplo, vou usar a Bíblia aqui agora. A pergunta vem quem negou Jesus? Judas traiu Jesus. Aí eu pergunto, foi Judas quem traiu Jesus ou foi Satanás quem entrou dentro de Judas para trair Jesus? Está escrito isso na Bíblia. E Satanás entrou em Judas. Aí vai lá Judas lá com a turma do sacerdote para entregar Jesus. Eu falei, e agora, gente? Segundo a Bíblia, quem traiu Jesus? Então eu não vou ter que eximir Judas de responsabilidade. Então Jesus foi errado. Se Jesus viu que Satanás entrou em Judas para traí-lo, por que Jesus não foi lá e perdoou Judas? Por que permitiu que Judas fosse se matar? Jesus sabia? Sabia. E por que permitiu? Assim como Jesus falou para Pedro, Pedro, olha, eu clamei por ti, viu? Porque Satanás estava cirandando para te pegar. E eu roguei por ti. Ué, se Jesus rogou por Pedro, por que Jesus não rogou por Judas também? São relatos bíblicos, agora é interpretativo. Aí onde que as pessoas falam que eu sou ateu, não. A construção tem que ser a mesma. Se Jesus fez por Pedro, poderia ter feito por Judas também, né? O que tu acha de Jesus? Quem foi Jesus? Jesus bíblico é o que já está na Bíblia. O Jesus da fé. Ali é o Jesus da fé, o Mas Jesus é um da Jesus, crença. de certa forma, mitológico. Esse sim, o da Bíblia seria aquele que levita, aquele que multiplica pães e peixes, aquele que anda sobre os mares, cegos, aquele que inferno. ressuscita os mortos, né, da vida e tantas outras coisas. Esse é o Jesus mitológico, o Jesus da fé, o Jesus da crença. O Jesus histórico, se ele existiu, ainda não posso dizer porque estou estudando sobre isso. Entendi. Mas o Jesus mitológico, sim, é o que eu pregava. É esse Jesus que eu pregava. Mas tu acha... por exemplo, eu tenho muito mais facilidade em compreender uma pessoa ser cristã, né? Crer em Cristo e querer, de certa forma, imitar o comportamento de Cristo, né? Pelo menos o que é relatado, do que uma pessoa acreditar em Deus, em céu e inferno. É uma crença que eu tenho mais facilidade em respeitar, porque eu entendo que, segundo relatos também questionáveis, adulterados e misturados mitologia com história, Jesus, de certa forma, foi uma pessoa boa, que tinha bons dizeres e que fazia as pessoas olharem para lugares que socialmente talvez sejam interessantes. Socialmente, sim. Mas você vê, vamos colocar, se de fato é verdade, ele existiu, cadê o relato da sua infância? Por que não colocar o relato da sua infância? Quando você vai pegar na Bíblia, a respeito da infância de Jesus, você tem ele sendo circuncidado ao 8º dia, e você vai encontrar ele no templo com 12 anos de idade. E o restante? Se você tem o 8º dia e tem aos 12 anos, então você tem muito mais história da infância dele. Por que não colocaram? Não foi canonizado. Não quer dizer que não exista. Do Jesus da Bíblia, da fé mitológica, existe sua infância. Foi retratado por outros escritores, por outros materiais considerados apócrifos e pseudepígrafos. Porque se você constrói e coloca essas narrativas, você desconstrói a santidade dele, no Jesus bom, do Jesus santo. Por quê? Porque você vai pegar a infância dele, uma infância tenebrosa. Ele matava crianças. Como assim? As crianças, né? Ele fazendo pássaros de barro lá na areia. A criança trupicava e deixava a criança cega, deixava professor. Era um Jesus terrorista. Mas existem esses relatos? Livros tem, ó, o Evangelho de Nicodemos, o Evangelho da Infância de Jesus. Só não foram canonizados.
O que quer dizer ser canonizado? Canonizados é a escolha, né? Chama-se cânon, é uma regra. Eu vou colocar uma regra. Exemplo, o Novo Testamento tem 27 livros. Então, o que eu faço? Os pais das igrejas, os que sucederam os apóstolos, criaram o cânon, regra. Cânon significa regra. Para que um livro faça parte do Novo Testamento, vamos colocar uma regra. Tem que ter sido escrito por um apóstolo. Beleza. Então, quem foi apóstolo? Esse. Então, separe esses livros. Vamos colocar uma outra regra. Para que o livro faça parte do conjunto do Novo Testamento, tem que ser inspirado por Deus. Isso, é inspirado por Deus. Fulano, então, tem um evangelho aqui, um tal de evangelho de Mateus. Também tem o evangelho de Marcos, Lucas e João. Marcos foi apóstolo? Vê aí. Não, Marcos não foi apóstolo. Rapaz, mas o conteúdo dele é bom, hein? Se não foi apóstolo, como a gente vai falar que foi inspirado? Não, coloca aí. Se não foi inspirado, não foi apóstolo, vamos colocar aqui um apóstolo dele vir endossar que aquele que não era apóstolo escreveu. Marcos andou com quem? Marcos andou com Pedro. Isso. Opa. Então vamos colocar que Pedro endossou que Marcos escreveu. Bora lá, tá. Então tem mais um evangelho bom aí. Qual que é? Tal de evangelho de Lucas. Lucas foi apóstolo? Não. Algum apóstolo endossou que ele escreveu? Também não. Foi inspirado? Não, ele disse que ele escreveu por conveniência. Rapaz, então vamos fazer o seguinte, tira essas regras aí, vamos colocar a nossa autoridade, nós, pais das igrejas, a nossa autoridade. Nós que vamos, nós que vamos decidir e nós que vamos escolher. E assim foi feito o Novo Testamento. E convenientemente algumas histórias não foram... Isso, então eles escolheram por quê? Eles estão em grandes embates teológicos, desde o início do segundo século. Estava se fomentando outros pontos de vista religiosos teológicos, desde o início do segundo século, como Marcião e tantos outros personagens. Então, eles estão combatendo aquilo que eles acreditam, o que é certo para eles. Agora, como que você luta? Como que você vai ensinar às massas? Eu tenho que pegar alguns conteúdos. O que você faz? Faz o cânon. Se reúne você com outros especialistas, os caras que são cabeças, os caras que são bons, falar, vamos fechar o cano aqui, vamos decidir. Storytelling. É isso aqui. É isso aqui que nós decidimos, tá tudo certo. Ninguém tira e ninguém coloca mais. É isso aqui. E assim foi criado o Novo Testamento. Tu acredita na possibilidade de Jesus não ter existido? Tu acha que não é uma certeza? Sobre aí eu teria que lidar com Jesus histórico. Para isso eu ainda não terminei de estudar. Eu só trago certeza naquilo qual eu posso provar. O que eu não posso provar, aí vai ser ilações, cogitações e achismo. Não posso dizer. O Jesus histórico, não. O Jesus da Bíblia, esquece. Não, o Jesus da Bíblia, o milagroso, não. Isso aí não. Tu não acredita em nenhum milagre? Não, mano, porque não existe. A não ser que alguém me prove milagre. Eu sou diabético. Cadê? Não tem um homem de Deus para curar minha diabetes? Não existe milagre. Milagre só existe dentro da Bíblia. Fora dela não existe. Caso houvesse milagre, não poderia Deus ter livrado as criancinhas judias que morreram na guerra? Deus não poderia ter livrado um monte de líderes cristãos ungidos do Covid? Por que não fez isso? Que milagre é esse? Onde está o milagre? Tem um monte de gente na Cracolândia lá. A metade lá, se não for mais do que a metade, é tudo crente. Onde está o milagre de Deus? Mas as pessoas que atribuem curas extraordinárias a milagres, né? Até hoje eu não vi isso. Mas, sei lá, o cara tem câncer e de repente o câncer Isso, não aparece. Não, calma. Se ele fez tratamento, isso não é milagre pra mim. Eu quero ver o camarada ter o câncer, diagnosticado o câncer. Passa em 3 médicos. Agora você fazer 3 orçamentos, né? Passa em 3, mas não faça nada. Só passa, sem tomar remédio, nada. Vamos ver se vai ser curado. Qual é o maior milagre da humanidade hoje? O maior milagre é a ressurreição. Por que os pastores fazem culto fúnebre para evangelizar as outras pessoas para aceitar Jesus? Por que não ressuscita os mortos? Você já viu? Um morto ressuscitar? Acho que não. No cemitério. Você já foi em velórios? Vários, né? Vários velórios, vários enterros, né? Aí vai lá e faz o culto fúnebre. Não é para fazer culto fúnebre, não. Ora lá para ressuscitar. Por que não ressuscita? O maior milagre? Mas ele doou os órgãos. E para Deus, existe algo impossível para Deus? Meu irmão, os camaradas fez doação dos órgãos lá, coração, pulmão, o que for, córnea, o que for. Deus coloca tudo de volta, ele é Deus. Mas por que não? Né? Por que não faz? Por que não existe? Não existe. Não existe milagre. Tu acha que mesmo esse Jesus mitológico, né? Vamos botar assim, esse Jesus que a gente não consegue afirmar exatamente a existência dele ou não, ele não é pelo menos um bom norte como uma doutrina de comportamento a nível social? No sentido, eu digo, se fôssemos mais como Jesus,
bíblico retratado, né, com sua amorosidade, com seu olhar sobre os pobres, a sociedade seria melhor? Então, se eu fosse pegar o exemplo de Jesus, poderia pegar exemplo de outras religiões também, como Buda. Sim. Entende? Eu estou dando exclusividade. Eu estou dizendo que a religião verdadeira é cristã. Se for por comportamento de pessoas, eu não preciso de uma religião. Eu preciso de pessoas que têm preceitos bons e morais sem ter tido nenhuma religião. Pessoas que nasceram com dignidade e caráter para isso. Agora, também não posso dizer que o exemplo de Jesus, em alguns pontos, não pode ser benéfico. Possa. Não só dele, como de outros personagens também, de outras religiões também. Tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Só que eu prefiro ser eu mesmo. Eu não gosto de me espelhar minha conduta de vida em nada que seja de outras pessoas de religião. Mas como tu determina pra ti mesmo o que é ser bom e o que é ser ruim? Aonde tá o limite? A partir do momento que eu não estou prejudicando a sociedade, estou prejudicando a mim mesmo. Aquilo que eu vejo que é ruim para mim, não preciso fazer para o meu próximo. Eu faço para mim mesmo. Exemplo, beber e fumar é ruim? Para minha saúde é. Preciso estimular alguém a beber e fumar? Não. Não preciso fazer isso. Então faço para mim mesmo. É ruim? É ruim. Eu posso até falar, para de fumar. Para de beber, meu filho. Vai fazer mal para sua saúde. O cara, deixa de ser hipócrita, ô desgraçado. Você fé e você bebe e fuma. Falei, então, porque eu estou prejudicando minha saúde. Então, eu estou recomendando para você não fazer isso. Então, bom e certo para mim. Agora, tem pessoas que fumam e bebem porque é prazeroso, gosta e para ele não faz mal. Então, acho que quando você procura fazer o mal para si mesmo e não faz o mal para ninguém, já é um bom princípio. Tu não acha que uma destruição completa das crenças religiosas, mesmo que elas sejam, no meu ponto de vista, obviamente inventadas, elas ainda assim tornam a sociedade melhor de alguma forma, mesmo que seja através do medo, mesmo que seja através dos falsos profetas? Tu não acha que se as pessoas deixassem de crer, talvez o mundo fosse um lugar pior, porque as pessoas não conseguem balizar o próprio comportamento a partir das próprias decisões? Mentes fracas. Isso. Uma mente fraca. Mas tu não acha que se hoje a gente estalasse os dedos e deixasse de existir as crenças religiosas, talvez o mundo não fosse um lugar pior, porque as pessoas não conseguem impor limites e talvez serem boas para a sociedade sem ter medo? Mas o limite não viria pela religião. O limite viria pelas leis estabelecidas. A religião, o ser humano só não é pior por causa das leis. Já tendo leis, não é tão fácil. Por isso que existe cadeia, por isso que existe penalização. Então não é pela religião, são pelas leis. As pessoas deixam de praticar algo perante a sociedade, não é pela religião, é pelas leis. E tem gente que pratica coisas ruins na sociedade, não é pela religião, é porque não está nem aí com as leis. E se você for pegar lá no cárcere hoje, fazer uma análise, uma estatística, metade das pessoas que estão presas são cristãos, ex-cristãos. A pergunta, que libertação que eles tiveram? Então, pelo contrário, parece que a religião atrapalha um pouco mais. Entende? Ou seja, mais do que a metade, se você puxar a estatística, é rápido e fácil, você vai ver que as pessoas que estão encarceradas são todo ex-cristão. Você vai pegar de ateu ali, deve ser 10 ou 20% de ateu preso. O resto é tudo pessoas religiosas que tiveram, que é um católico ou protestante, mas que tiveram uma religião. Aí eu pergunto, o que serviu a religião para ela? É a mesma coisa, eu te dou um exemplo, da Bíblia. Falar do ladrão da cruz. Eram dois ladrões. Vamos falar da lei da semeadura um pouquinho. O que seria a lei da semeadura? Seria a lei do karma? Aquilo que se diz, né? Eu digo que não existe isso. Que você planta aquilo que você colhe. Sim. Entende? Aí o camarada roubou a vida toda. Roubou, estuprou, foi preso. Tá na igreja agora. Aí eu pergunto. Aí ele tá preso, saiu, foi pra igreja. Aí montou um ministério próprio. Eu pergunto, tá cheio de dinheiro agora. Eu pergunto, o que ele colheu daquilo que ele plantou? Em vida. Alguém pode me explicar? Que lei da semeadura é essa daí? Vamos para a Bíblia. O ladrão da cruz, eram dois. Estava ao lado de Jesus. Aí um chegou assim e falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Relato bíblico de Lucas. Aí eu pergunto, o que esse ladrão colheu? Se Jesus leva ele para o paraíso. O camarada roubou a vida toda. Absoluto, porque ele se arrependeu. Mas onde que está arrependimento aí? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse arrependimento. Arrependimento você só vê de uma pessoa arrependida quando ela tem a segunda chance de vida.
Então, para dizer que aquele ladrão não estaria arrependido, ele teria que descer da cruz e ver como seria a vida dele dali em diante. Aí você poderia dizer a respeito de um arrependimento. Porque arrependimento é mudança radical do homem interior. É metanoia, em grego. Uma mudança radical. Ali não teve mudança radical. Ali teve uma condicionalidade de medo. Ele deixou de ser ladrão de um tipo... Como que ele deixou de ser ladrão? Se não desceu da cruz ali, ele foi morto. Aí as pessoas... Aí eu digo, peraí, então vamos pegar essa lógica. Vamos então? Então quer dizer que hoje na sociedade, pessoas estão roubando, matando, estuprando. O camarada levou 3 tiros, não morreu, tá lá na UTI. Senhor, lembra-te de mim quando está no teu reino. Aí foi salvo? É assim então? O que ele colheu? As crianças que ele estuprou, as pessoas que ele matou por um celular, por um relógio. Aí foi lá no hospital, aceitou Jesus, morreu e tem culto fúnebre agora, foi salvo? É assim? É isso que eu estou dizendo, que lei da semeadura é essa. Não, então não existe lei da semeadura. Nenhuma. É eu quem paro para pensar o que eu faço. As consequências são existentes das minhas escolhas. Às vezes eu escolho o certo e pago o preço. Às vezes acontece. Exemplo, vou ter que ir embora. Possa ser que alguém bata no meu carro? Possa. Aí eu pergunto, eu bati no carro de alguém? Não. Alguém pode bater no meu carro? Pode. Eu posso morrer nessa batida? Posso. Mas por conta do quê? Pelo que tu fez. Aí eu digo, e às vezes quem pode fazer isso é um bandido, um vagabundo safado, rouba um carro. Quem tinha que morrer era ele, na batida do meu, e não eu. É ele quem roubou, não fui eu, não. Por isso que eu tô dizendo, às vezes existem consequências que eu colho por algo com o qual eu não plantei. E quantas pessoas sabidamente mau caráteres e bandidos, e a gente vê muito mais bem-sucedidos, né, do que Por que a gente. eu falei? É justamente porque não existe lei da semeadura. É porque o ser humano, na minha visão, ele não consegue aceitar o fato de que a vida é injusta. A vida não é injusta. E ele precisa encontrar significado o tempo todo, né? Ele fica observando e falando, não, ele fez isso, ó, morreu. Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo muito bom. Qual a sua idade hoje? Tenho 29. 29 anos. Eu tenho 48. Seu pai deve ser jovem, então. Seu pai deve ter uns quase 50 e poucos Não, anos. meu pai tem 60. 60 anos. Antigamente, nossos pais nos ensinavam a estudarmos para ser alguém na vida. Não era isso? Meu filho se estuda, faz faculdade. Antigamente, o que eram as melhores faculdades? Medicina, Direito e Engenharia. Ou, para quem tinha uma condição financeira bacana, para os filhos estudarem essas 3 áreas. Sim. Fora isso, fazia um Senai. Né? Um curso técnico, uma ferramentaria, torneiro mecânico. Ou trabalhava na construção civil, mestre de obra, alguma coisa do tipo. Para ser alguém na vida. Eu pergunto, e hoje? E hoje? Cadê essa filosofia lá de trás? Hoje não. É só você ser influencer hoje. Mudou. Hoje você não precisa ter mais formação. Basta você cantar um monte de besteira, fazer uma letra idiota. Ou aparecer pelado. Isso! Acabou! Você é milionário, aí pega lá, cria algumas coisinhas, alguns joguinhos do milhão, né? De alguns bichinhos. Aí você mostra os carros importados, você numa mansão cheia de corrente de ouro, tá feito. Leigo. Eu não tenho faculdade. Bom, não precisa nem falar, né? Teve um que nem faculdade tinha, foi presidente da República, né? Entende? Então, os valores inverteram. E a religião tá indo pelo mesmo caminho. Hoje é status. Por quê? Porque artistas estão se tornando cristãos. Só que conduta antiga, se você pegar os crentes antigos, velhos, vão dizer, isso é a igreja do mundo. Dizia assim antigamente, né? Um dia o mundo vai entrar na igreja. Ou seja, a igreja é quem tem que tirar as pessoas do mundo. Aí eu já preguei muito isso na época. Irmão, não precisa não, a igreja não precisa ir lá mais evangelizar, não. Não, porque a igreja se tornará mundana. Os princípios arcaicos antigos, existentes de vida de santidade, que as pessoas oravam, clamavam, choravam, era se pudesse ir para o culto todo dia, você ia. E o melhor culto que existia antigamente era o culto de oração. Era o joelho dobrado. Hoje isso não tem mais. Acabou. Esperava-se a ministração da palavra, aquela coisa gloriosa. Você pegava aquela semana, você gravava a mensagem. Passava a semana toda vendo a pregação de domingo. Hoje, não, esquece. Hoje tem que ter movimento, sensacionalismo.
Tem que ter artista nas igrejas hoje. Camarote. Aí Tem tu vai que ter- lá, posta hoje uma tem que ter foto, tudo. mostra que tu é uma boa moça. Então, e isso condiciona você. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que projetar, eu tenho que deixar de ser empregado, agora eu tenho que ser empreendedor. Por quê? Pô, eu vou na igreja lá, só tem carrão. Dá até vergonha de ir pra igreja. Olha a roupa que eu vou, não, preciso de roupa de marca. Olha o foco. Aí as pessoas me falam primeiro que isso é cristianismo, isso é evangelho. Não. Se você for falar que você é cristão, é simplicidade, meu filho. É vender tudo que tem e dar aos pobres. Quem é que faz isso hoje? Então acabou. É só fachada. Cristão de verdade não existe um. Não existe mais. Você quer ver o que é um cristão de verdade? É aquele que consegue cumprir o sermão da montanha, Mateus capítulo 5. O que é esse sermão? É o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. Quem é que quer ser perseguido? Quem é que quer ser difamado? Eu vou lhe processar. Você me difamou. Calúnia, difamação. Hoje é tudo processo. Mas para ser cristão é isso que Jesus ensinou. Tenta praticar o sermão da montanha. Não existe um na face da terra que pratica isso. É tudo hipócrita. Acho que a coisa mais perto da montanha que a gente tem hoje em dia são os rapazes aí vestidos de escoteiros se enfiando no meio do mato. Tu já ouviu falar desse movimento aí? Já. O que tu acha desse Mas, movimento? Movimento. O que vai mudar na minha vida? O que muda na minha vida são as minhas escolhas, são lutar pelos meus sonhos. O que faz a minha vida mudar dia a dia. Eu acordo, minha vida é intensa todo dia. Todo dia minha vida é intensa. Por que eu falo? Porque amanhã não sei se eu vou estar vivo. Tanto quando eu dou as minhas aulas de segunda a sexta, eu sempre digo, se amanhã eu estiver vivo, estarei aqui com vocês novamente. Então, a vida, ela é intensa para saber vivê-la o melhor possível. Com dinheiro ou sem dinheiro, com dignidade. Faça do seu dia o melhor possível que você puder. Se você pode sair, saia. Se não puder sair, não saia. Mas faça você. Mas isso não significa também aproveitar a vida a qualquer custo e se entupir talvez de drogas? Mas não prejudicando ninguém. Quando você fala de aproveitar, às vezes, a vida a qualquer custo, às vezes, nós sabemos, pessoas derrubam pessoas, puxam tapete de pessoas, degrinam imagem de pessoas para ela. Não é nisso, não. Eu tô falando, você tem que fazer o mal, faz o mal para si mesmo. Não faça, porque é difícil. Infelizmente, quem mais mal faz para a sociedade são pessoas religiosas. Infelizmente, quando eu falo pessoas religiosas, a que mais faz são pessoas do ramo protestante. E ainda mais pentecostal. Poxa, você vai ver a caridade. Qual a religião que mais caridade faz? A religião que mais caridade faz é os espíritas. São os que mais fazem caridade. Ou, vamos colocar os católicos em segundo lugar. Primeiro são os espíritas, não precisa nem falar. Espíritas. Depois vem os católicos, que têm os hospitais sendo mantidos por religiões, várias santas casas por aí. E cadê o ramo protestante? Que diz que é exemplo. Que diz que eles têm a verdade. Sabe? Onde estão os hospitais sendo mantidos por essas instituições que eu não vejo? Cadê as faculdades dessas instituições? Onde estão? Cadê as faculdades abertas ao público? Do ramo pentecostal, vou dizer agora. Não tem. Cadê? Pra onde vai o dinheiro? Entende? E se você for pesquisar, os que estão na mídia, os líderes que estão na mídia, são pentecostais. Cadê os tradicionais? Cadê os líderes da presbiteriana? Cadê os líderes da metodista? Cadê os líderes? Cadê das tradicionais? Pra onde tu acha que vai a religião nos próximos anos? Tu acha que teremos mais adeptos ou menos? Mais. Por quê? Mas porque o que acontece? Com o passar do tempo vão criando modismo. E são justamente os novos modelos que vão atraindo novas pessoas. Quando esses modelos se cansarem, criam-se novos modelos. E assim vai sucessivamente. Sempre vai existir um mecanismo para tirar dinheiro da fé das pessoas. Sempre vai existir. Sempre vai existir. Ou seja, do que, exemplo, do que eram as igrejas tradicionais. Exemplo, a igreja católica, né? Você tem lá 1513, dia 31 de outubro de 1513, a Reforma Protestante.
Então você vê que o catolicismo ele perdura até hoje, mas perdurou com muito mais força, independentemente, unicamente ali, catolicismo, cristianismo católico, até a reforma protestante. Então criou-se um novo modelo, que é o protestantismo. Então você tem o catolicismo, protestantismo. Ok. Protestantismo foi se perdurando. Aí você tem protestantismo, os luteranos. Aí surgiu um novo modelo. Agora você tem católico, protestantes, e você tem os tradicionais, que não concordavam tanto com a doutrina dos luteranos. Então construiu-se novos modelos. Os tradicionalistas, presbiteriano, metodista, batista. Então você tem católico, protestantes, luteranos, tradicionalistas. O que acontece agora? Agora você tem um novo modelo, que é o pentecostalismo. Católico, protestante, luterano, tradicionalista, pentecostalista. Pentecostal. Surgiram várias denominações pentecostais, com seu segmento doutrinário. O que surge agora? Agora o neopentecostal. Católico, protestante, luterano, tradicionalista, pentecostais, neopentecostais, que eram as comunidades, como Renascer. São neopentecostais. E essas igrejas cool. Então, agora que daí surgiu o quê? Agora sai do aí vai indo. Então você vai criando novos modelos. Por quê? Porque a sociedade vai mudando, a sociedade vai evoluindo, o tempo vai passando, então aquilo já está ultrapassado, tem que modificar. Igual a Igreja Católica. O que aconteceu com a Igreja Católica? Surgiu o quê? A Igreja Católica, o quê? Carismática. Para atender os jovens, o tal dos dons. Não tem, você tem que criar modelo. Agora, se você não cria novos modelos, aí sim. É igual o carro. Os carros, por que nós adquirimos? Porque vai criando novos modelos. Chega uma época, isso aí já tem 30 anos. Não, tem que ser um novo modelo. Porque se você não cria novos modelos, acabou. Você tem que criar novos modelos. Então, por isso que eu digo que não tem como. A religião não tem como. Você vai ter que criar novos. Por que a igreja cristã ela imperou em cima do espiritismo? Exemplo, falar de espiritismo. Candomblé, umbanda, quimbanda, mesa branca. Porque é sempre o mesmo modelo. Não tem como você... Como você vai construir a religião candomblecista com um novo modelo? Não tem como. O toque é o mesmo. Os orixás são os mesmos. Então, é ebó, é obrigação, a não ser que alguém endóide crie um novo modelo na Umbanda, um novo modelo no Candomblé. Aí sim. Mas aí tem... os cristãos umbandistas, assim, né? Tem os católicos em Umbanda, eles fazem uns mix religiosos. Uma miscigenação é uma coisa, né? Mas você cria um novo modelo. A igreja cristã fez isso. Ou seja, qual? O protestantismo. O catolicismo até tenta. Só que não pode criar modelo demais. Porque existe algo muito, muito milenar. Que não dá para você escancarar. Poderia. Se o catolicismo quisesse derrubar o protestantismo, conseguiria. Só que tem que criar um novo modelo. E aí como você faz? Como que você vai fazer? É uma organização, Vaticano. Você tem arcebispo, bispo, eleição de papa, como tivemos agora. É uma organização. Agora, as igrejas pentecostais, elas são independentes. Você tem uma convenção, a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Só que você tem aqui aqueles dizem, os pastores que se rebeliaram, montou ministério próprio. Lógico que não são bestas nem idiotas, não, para ganhar dinheiro deles. Eles não são burros. Tu acha que o Papa acredita em Deus? Eu posso dizer para você que 90% dos líderes são ateus e não são crentes. Você quer saber? Está em cima de um púlpito, usa a Bíblia. Mas não é crente não, filho. Ali é ateu. É malandragem, esperteza. 90% das pessoas que dizem ser religiosas são ateus. Crente sou eu. Por quê? Crente sou eu que procuro fazer o mal só para mim, não para a sociedade. Eu sou crente. Eu sigo um princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Eu sou crente. Quando você vê esses líderes fazendo mal para a sociedade, o mal para o próprio ovelho membro, você não é crente não, filho, você é ateu. Eu sou crente. Esse é o problema. Tu acredita em espiritualidade? Acredito, mas não tem como explicar isso. Apenas acredito. Crença. Tu definiria isso de... Não tem como definir. Não. Aí é abstratismo. Tudo aquilo que é abstrato, igual eu falei, crença. A crença não me obriga a provar aquilo que eu acredito. Eu apenas acredito. Apenas acredito. Mas tu acredita que a espiritualidade ela é benéfica ao ser humano? Não posso dizer. Entende? Apenas acredito.
Se eu começar a colocar pra você, é igual eu tô falando, eu vou criar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Isso é uma prova? Não. Sim. Apenas Então, uma crença. apenas uma crença. E por que eu evito? Porque eu não quero que pessoas acreditem conforme eu acredito. Que elas aceitem conforme eu aceito. Então, eu gosto de sempre me basear em fundamentos, em provas, comprovações. Aí sim. Aí eu posso trazer a garantia de alguma coisa. Mas fora isso, não tem como. Senão eu vou criar minha própria religião, minha própria denominação. Eu falei, eu não sei pra quem que eu falei, se o dia que eu quiser deixar de ser pobre, é simples, eu monto uma igreja. E pode acreditar, se eu montar uma igreja amanhã... Tu consegue. Rapaz, lógico. Eu só reúno, só fazendo o meu canal. Gente, é o seguinte, quero montar uma igreja aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo e quer estar dentro do meu ministério, precisa de empresários. Para alocar o galpão, montar o som, montar tudo, é o que vai ter. É o que vai ter. Eu vou dizer assim, digo mais. Quem é pobre na minha igreja não vai ter nenhum pobre na minha igreja, só vai ter rico. Vou fazer uma igreja só para deixar pessoas pobres ricas. Faria uma igreja assim. E pregaria o quê? Estimularia a fé das pessoas a conquistarem aquilo que elas querem em termos de riqueza. Aí eu pergunto, seria diferente dos demais? Não, seria igual. Acabou. Tu acha que as pessoas são burras? Não generalizo todas, mas uma boa parte sim. Tu acha que... As que estão dentro de uma religião e elas dão tudo que têm, algumas são iludidas. Outras são espertas. Ingênuas, talvez. Porque, sim, eu acho que as pessoas que dão tudo são pessoas que, infelizmente, já fizeram uma lavagem cerebral. Hoje não precisa nem estar em igreja, não. Hoje, você quer ver? Hoje, pessoas que não estão dentro de uma igreja estão perdendo todo o seu dinheiro em cima de vários aplicativos, para vários influencers, estimulando. É isso que eu estou dizendo para você. Sim. Hoje não é só mais a religião, não. A tecnologia chegou a um ponto hoje, dá facilidade para você. Olha, mano, você vai sair com R$1.000 hoje. Aqui, ó. Acesse esse jogo aqui, ó. As tal das bets, né? Vá nessa bet, que essa bet é oficial. Vai aqui, porque aqui você vai ganhar dinheiro. Aí vem os influencers e aí as pessoas vão. É mais ou menos o mesmo mecanismo, né? Se tu parar pra pensar. É isso que eu tô dizendo. É só você... O que você faz para usar? A pessoa acha que baixa um aplicativo, aperta o botão e vai ficar Hoje rico. o ser humano é carente do quê? De dinheiro. Isso De é mundial. atenção também, acho. Isso é mundial. Só que muito... Por quê? O mundo hoje é outro. Exemplo, falar de relacionamento. Meu amigo, coisa mais difícil hoje é você se relacionar com alguém. Vou dar um exemplo aqui. Você se relacionaria com uma pessoa que não tivesse uma faculdade? Talvez. Você se relacionaria com uma pessoa que ela tem beleza, né, exterior, linda, maravilhosa, gostosa, mas que ela fosse uma garçonete? Talvez. Ok. Uma mulher se relacionaria com um homem que não tivesse uma faculdade? Talvez, se ele fosse bem sucedido. Uma mulher... Calma. Uma mulher se relacionaria com um homem que não tivesse uma estatura, um corpo físico e nenhuma beleza? Menor chance. Uma mulher se relacionaria com um homem que não tivesse uma beleza física e fosse um manobrista? Não. A menos que ela seja de uma camada social ainda mais inferior. Eu sempre acredito que as mulheres se relacionam pra cima. Exemplo. Do status social. Nós, homens, conseguimos nos relacionar com uma mulher numa classe inferior à nossa. Sim. Se na garçonete ou não, tendo muita beleza ou não, tendo uma faculdade ou não. Já o oposto é o contrário. A sociedade que nós vivemos é essa hoje. Mas o que tu acha que faz isso? A mídia. A mídia. Eu não A acredito influência. nisso. Não, a mídia ela influencia muita coisa. Exemplo, quem falava de academia antigamente? Sabe quando surgiu as academias em peso? Quando surgiu a malhação, que colocava as pessoas dentro de academia. Se você for puxar a história, você vai ver que foi isso. A academia sempre existiu. A atividade física sempre existiu. Mas Você não acha que é uma tendência a busca por saúde? Mas por quê? Mas por que a busca por saúde hoje? Por quê? Pra viver mais, melhor. Mas de onde está isso? Hoje a mídia. Hoje, falar de canetinha, falava disso, falava daquilo. Hoje não. Hoje tem 3 tipos, 4 tipos de exercício. Hoje você vai ali, pega o canal de alguns aí, acabou. É isso que as pessoas veem hoje. Você nunca viu tanta academia como hoje você vê. Mas tu acha isso ruim? Não! Eu estou dizendo do que influencia. Sim.
Então você vê que hoje você não precisa mais tanto da religião. Porque você tem que criar novos modismos. Você tem que criar novos modelos. Daqui a pouco você vai ver a igreja só dos bombados. Aí você condiciona a pessoa a cuidar melhor da saúde. Não, porque meu líder ali, pô, ele é bombado. Pô, você já viu minha pastora? Antigamente você via a pastora caindo aos pedaços, né? Sim. E hoje? O que você viu hoje? Pô, tem pastora crossfiteira. As modelos, filho. Então eu posso ser linda, maravilhosa e gostosa. Antigamente, o quê? Roupa grudada? Queria falar de santidade no meu protestante? No meu pentecostal? Meu amigo do céu. Ia com a saia marcada pra você ver o que acontecia. Ia. Agarradinho aqui pra você ver. Ia um irmãozinho bombadinho lá. Era porrete, filho. Ô, irmão, vai se converter, ô desviado. Filho do Satanás. E você, irmãozinho, onde você vai com essa saia toda agarradinha aí, hein? Com essa cinta liga aí mostrando, socada no rabo. Não, meu patrão. O quê? O negócio era diferente. Hoje, é isso que eu tô dizendo. Você vai criando o quê? Modelos. A igreja do qual eu vim, dependendo do setor, que era a Assembleia de Deus Ministério do Belém, você tinha alguns setores que eram rígidos. Tanto eu assumi depois, meu pastor falecido, Severino Pedro, assumiu o setor de São Mateus. Era um setor rígido. Um pastor anterior era muito rígido. Não permitia instrumento, tombadora, bateria, esquece. Violão, guitarra, pelo amor de Deus, era só instrumento de sopro. Máximo um violino. Era isso. Então, você ainda tem algumas denominações um pouco rígidas. Bom, nós temos uma denominação um pouco rígida, vou dizer o nome aqui, que é a Igreja do Véu. Igreja do quê? A Igreja do Véu. As mulheres usam véu. É que eu não quero falar o nome, entendeu? Tá. Não depois dá problema. Mas todo mundo sabe qual é. Uhum. Se eles não criarem, já deve ter algum novo modelo ali impetrando. É só ir morrendo sempre aquela liderança antiga, a chapa antiga. Morreu esses aí, meu amigo. É sempre assim, igual. Agora eu posso falar. A Deus de amor. Do ramo pentecostal era a igreja mais rígida que tinha. Mais rígida. A igreja do missionário Davi Miranda, falecido. Meu amigo, olha a briga que tá lá. Em cima de presidência, disso, daquilo. Muda. Caiu o cabeça que organizou, que montou tudo. Ah, meu filho. Tchau. Acabou. O que tu acha do fenômeno das mulheres que... Eu falo das mulheres porque é um fenômeno muito comum, né? Que vivem uma vida de promiscuidade e depois elas se convertem e têm a sua quilometragem zerada, assim. Elas passam a ser... Esse é um fenômeno muito comum. É que eu falei, criou um novo modelo, né? Antigamente, onde você via mulheres expor o corpo? Só se fosse na sua casa. Uhum. A sua mulher... Hoje tem mulheres casadas que expõem mais o corpo do que garotas de programa. Uhum. E hoje já existem muitos psicólogos e psicólogas falando a respeito disso. Tentar trazer uma validação para a sua vida. Uhum. Eu falo, é uma porta... Acabou. Hoje a promiscuidade hoje é normal. Antigamente você falar de swing... Nossa senhora, era raridade. Falar de puteiro, então, era coisa do capeta. Hoje não. Hoje não é mais GP. Hoje não é mais garota de programa. Qual o termo? Job. Agora é job. A gente, inclusive, está no bairro do Job. Do job. Aqui Entende? Então, o que eu falei pra você? Cria-se novos modelos. Então, o que tinha antigamente era se falar de prostituição, hoje não. Hoje, garotas... Já disse, eu sou do job. Antes era recriminado, hoje não é mais. Hoje não é. Tu vê isso com maus olhos? Eu? Não. São escolhas que as pessoas fazem. E aí tem igreja só para isso também. Hoje você tem igreja para isso. Você tem igreja para esse público. Você tem igreja para as lésbicas, para os job, para os prostitutos, para os garotos de programa. Você tem igreja para todo mundo. Por quê? É aqui, ó. Tá fazendo mal para quem? Uma prostituta faz mal para quem? Quem é que procura? Ela quem procura? Ou é alguém que procura ela? Ela quem procura homem casado ou homem casado quem procura ela? Quem é que procura quem? Ela tá ali para um trabalho dela, é o job. Se o camarada é casado, ela tem alguma coisa a ver com isso? A escolha é de quem? Se acabar o casamento, ela quem acabou o casamento do camarada ou o camarada quem procurou para acabar o casamento dele? E se procurou por quê? Aí, meu irmão, aí se entra num patamar. Se um homem hoje procura uma job, por que ele procura uma job sendo casado? Porque alguma coisa tá faltando, né? Uhum. Não precisa nem dizer. Antigamente, agora eu entro um detalhe.
Antigamente, ser cristão, ser crente, o termo crente, rapaz, você não ia encontrar um crente nunca numa boate. Nunca! Porque leva uma vida de santidade, porque é adultério. O que é adultério? Aí você tem que entrar. O que é adultério? Adultério é eu estar casado e ter relação com uma outra mulher. Sabe o que era adultério? O quê? Na Bíblia? Era eu ter relação com uma outra mulher casada. Isso era adultério. Um homem ter relação com uma solteira não era adultério na Bíblia. Olha a diferença agora. As Isso é lei definições, judaica. Era lei judaica. elas vão se adequando ao que é útil, sempre. É isso que eu estou dizendo. Então, hoje, exemplo. Experiências, né? Que é muito complicada essa parte. Você pega um casal de jovens na igreja. Nasceram na igreja, nasceram no berço cristão. Se você pegar 2 virgens, eles podem construir a história ali entre eles. Um conhecendo o corpo do outro. Agora, pegue uma mulher que já veio da vida e o rapaz não. Meu amigo do céu, não vai durar muito tempo esse casamento, não. Por quê? Porque a mulher já veio da vida, o camarada é virgem. Aí vem o camarada, nossa, não, mas eu sou crente, não, eu não posso fazer sexo oral em você. Não, aí a mulher gosta do sexo, não posso fazer isso, não permite, não. Essa mulher vai botar um par de chifre no cara, às vezes não deixa o cara, por causa da condição financeira. É outro problema. Antigamente, casamento se casava por sentimento, por amor e tantas outras coisas. Procurava construir junto. Hoje não. Por isso que eu dei aquele exemplo. Hoje o homem tem muito mais facilidade de namorar ou casar com uma garota que seja uma garçonete, seja uma frentista num posto de gasolina. Já a mulher, esquece, hoje tá difícil o negócio. Mas você não acha que isso é uma consequência biológica da mulher buscar por proteção? E Mídia. alguém que... Então, que proteção? Com a mulher, que isso é a independência dela, não foi proteção. Mas o dinheiro traz a capacidade de prover. É isso que eu tô falando. Não é por amor. É por interesse. É isso que é isso que eu pregava em cima dos púlpitos. Por isso que eu falo. Por isso que eu parei. Não dá. Você quer ser cristã, irmã? Quer. Você tá casando por conta do quê? Vamos entrar na Bíblia. Você quer viver uma vida de santidade? Então vamos entrar na Bíblia. Na Bíblia você tem que casar por amor, não é por interesse. É por amor. O que Deus uniu, não separe o homem, não é isso? Aí eu pergunto, quando é que Deus une um casal? Quando é que Deus une um casamento? Vamos entrar para a Bíblia agora. Deus é o quê? Deus é amor. Deus só une o casal onde existe o amor entre eles, onde existe a reciprocidade do amor. Ah, casou por interesse. Não, Deus não uniu esse casamento aí não, filho. Pode se divorciar. Ah, casei porque ela é gostosa, porque ele é gostoso. Pode se divorciar por interesse do corpo. Deus só une casal é onde existe o amor recíproco entre eles. É aí onde que Deus une um casal. Fora isso, Deus não uniu porcaria nenhuma. Pode divorciar quantas vezes quiser, meu filho. É por interesse, é pelo corpo. Ah, se não tiver um rabão gostoso pra mim, eu não quero casar com ela. Ah, se não for bombado, eu não quero casar com ele. Ah, se não tiver um dinheiro, eu não quero casar com ele. Então, Deus não uniu coisa nenhuma. Ah, os pastores estão proibindo. Ah, mas só por adultério, que é por adultério, meu filho. Deus só une o casal onde existe o amor. Onde que existe o amor, Deus uniu porcaria nenhuma. Pode separar quantas vezes quiser. Porque vai ter prostituição no casamento que eu sei. Não tem como. Onde não existe amor, existe a traição. Aí tem um monte aí nas igrejas aí. É fachada. Ó, pra você ter uma ideia. Eu trabalhei com o Job. Eu namorei uma garota do Job. 2 anos quase. Como foi isso? Foi uma grande experiência que eu tive na minha vida. Entende? Eu namorei, eu separei da mãe da minha filha, me divorciei e namorei com uma garota do Job. Depois conheci uma outra garota do Job. Então eu conheço o lado que você imaginar. Então eu vou falar pra você, era amor? Não. Era o corpo. Era atração. Aí onde que eu digo? Por que as pessoas vão pra boate? Aí, exemplo. Hoje tem várias boates para as mulheres apresentando o seu corpo. Aí eu pergunto, hoje eu preciso numa boate ver o corpo de uma mulher? Não. Eu posso ir na igreja que eu encontro. Entende? Eu posso ir numa igreja que eu vou encontrar. Eu tenho amigos que vivem mais a vida intensamente, né? Menos empresarialmente e mais sexualmente, que diz que tu sabe que uma mulher vai ser fácil de transar contigo quando ela tem provérbios na bio do Instagram. É o que mais tem. E digo mais, eu trabalhei nesse ramo, 60% das jobs são cristãs. Mas como que elas encontram uma justificativa mental, religiosa pra fazer o que fazem? Porque sabe que a religião não tem efeito nenhum.
O que importa para ela é o dinheiro no bolso. Um puta de um teatro. Mas elas estão lá por isso. Estão pelo dinheiro. Outras são ninfomaníacas, é diferente. Aí é tratamento, é diferente, o negócio muda. Tem, igual essa qual eu namorei, ela é ninfomaníaca. E eu não consegui dar conta, não tem como. Você não dá conta de uma ninfomaníaca. Não tem como. Não tem como. Vieram memórias à tona. Você pode tomar dada fila, pode tomar Viagra, pode tomar o que for, meu amigo, para dar conta de uma ninfomaníaca. É igual as swingueiras. As swingueiras hoje, por causa disso. Ela prefere não trabalhar em boate. Ela prefere ser na casa de swing. Por quê? Se ela quiser dar para 10 caras, ela vai dar para 10 caras. Ela não está preocupada com o dinheiro. Ela é ninfomaníaca, ela está preocupada com o prazer dela. Já as job, não. Eu tenho o meu prazer, mas eu quero money. Outras não querem money. Só quer ver homens galãs, bonitos. Entende? O cara está ali e quer ser deliciada, aprovada. E o marido, às vezes, também. Então tem. Por isso que eu falei, daqui a pouco já tem, né? Vai ser normal, vai ser natural. Aí eu vou falar, isso é o prazer. Então, o que seria o adultério? O adultério, na Bíblia, a adultério é quando o homem tinha relação com uma mulher casada, a mulher do seu próximo. Está bem claro isso na Bíblia. Números de Deuteronômio. É quando você tem relação com a mulher do seu próximo. Ela é casada. Se ela é solteira, isso não era adultério. Poderia. Só que isso só para o homem, tá? Então, o costume judaico é adultério quando a mulher é casada. Quem vai mudar isso é Jesus. Aquele que atentar numa mulher já em seu coração cometeu adultério com ela. Então você constrói um novo modelo. Entende? Só que Jesus é judeu. Só que o povo não está nem aí. Tanto que perante o povo gentílico, Jesus não vem para o gentil. Jesus vem para o judeu. O povo gentílico, nossa, a promiscuidade, a orgia, era normal. Sempre foi. Entre os gregos, entre os romanos. E eu não sou judeu, sou gentil. Então você imagina, olha só agora. Eu estou no Brasil, nós somos gentil, eu estou implantando uma cultura judaica para o meu país. É por isso que eu falo que muitas pessoas, quando acordam religiosamente, peraí, tá errado isso daí. Por que eu estou seguindo a vida como um padrão de moralidade para minha vida? Não, um padrão de moralidade para minha vida é o meu prazer, é o meu dinheiro no bolso. Eu tenho minha mulher que me ama, eu amo minha mulher. Mas você não está praticando adultério? Não. Eu estou ali para ter prazer, ela não quer me dar prazer? Igual eu falei para você dos jovens que casam. Aí pegar uma mulher que gosta de sexo anal, um menino não faz, o que ela vai fazer? Eu vou ficar com ele, porque ele tem dinheiro. Eu tenho um porto seguro aqui. Mas eu preciso ter o meu prazer, o que eu faço? Eu vou dar para quem quer. A mesma coisa é um homem que pega uma mulher virgem na igreja, ele teve experiência, chega lá, lascou-se tudo. Não vai fazer um sexo oral? Não, minha boca é para louvar o Senhor. Não vou fazer sexo oral em você. O que acontece? Você vai para onde? Vou ficar com ela, porque eu gosto dela, eu a amo, tem um corpo bonito, tem uma condição bacana, tem uma formação. Pô, mas eu gosto de um sexo oral. Onde que eu vou? Vai lá no job. É o que mais tem hoje, tô na falcatrua. Aí eu pergunto, que religião é essa? Que libertação é essa? Não existe, é hipocrisia. É o que mais tem, hipocrisia. Por isso que eu falei, a religião vai acabar, nunca vai acabar a religião. Como que uma pessoa que tá ouvindo tudo que a gente falou e talvez tenha desconstruído algumas crenças religiosas, ou talvez tenha desistido da religião, ou ainda tá inserida numa religião, como que ela pode encontrar o próprio caminho sem ter alguém apontando a direção? Como que tu encontrou o teu caminho e qual caminho tu escolhe se manter? E como que tu faz isso? Como que tu determina o que é certo e errado pra tua vida, assim? Como que é olhando para mim mesmo. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim e não para a religião, as coisas começaram a mudar. Igual eu falei, eu acordo todo dia intenso, pensando no quê? Pensando em mim mesmo. E pensando em fazer o bem para alguém. Volto, se eu fizer o mal, faço o mal para mim mesmo. Então eu não procuro validar nada. Eu procuro cuidar, primeiro de mim, depois dos outros. Primeiro eu procuro ver a minha alegria, depois dos outros. Procuro primeiro ver minha felicidade. E minha felicidade tange no quê? Tange em dinheiro? Não, não tange em dinheiro. E chega um momento da vida e da idade que você fala assim, hoje eu não posso perder tempo. Não é mais dinheiro, é tempo. Hoje é tempo. Hoje o tempo é curto. Estou com 48 anos. Meu amigo, hoje eu sou uma pessoa doente. Eu sou uma pessoa doente. Eu tomo 12 comprimidos por dia. Caralho. É. Eu sou diabético. Minha diabetes pegou meu pâncreas, rins e fígado, meus tecidos nervosos. Pra você ter ideia, eu faço reposição de testosterona. A diabetes, ela acabou com tudo.
Então hoje eu acordo me fazendo feliz e fazer pessoas felizes hoje. E hoje o que me dá mais prazer? A minha profissão, ensinar. Eu amo exercer a docência. Mas eu sou um professor para ser milionário? Não. Almejo? Também não. Também não. Então eu construo minha vida dessa forma. Preciso de religião para isso? Não. Mas lido com ela. Mas não preciso dela. Para ser feliz, não. Não preciso de religião. Mas eu preciso exercer a minha profissão que me deixa feliz. Isso. Tu acha que as pessoas podem encontrar a felicidade na religião? Rapaz, não. A felicidade na religião, não. Ela pode encontrar a felicidade com pessoas que compactuam a mesma religião. A felicidade não está na religião. A felicidade está daquilo que as pessoas fazem da religião. Exemplo, se você vive um grupo de pessoas religiosas, pô, bate um papo, sai final de semana, vão pra praia, alguma coisa, aí é bacana. Você encontra a felicidade, mas não na religião em si. Hoje a religião não traz... Na verdade, a religião nunca trouxe felicidade. Trouxe uma ilusão. Condicionaram questões religiosas como a felicidade. Exemplo. A pessoa bebia, a pessoa fumava, a pessoa era agressiva quando bebia. Aí ensinaram que na religião ela tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber, porque ela tem que se batizar, tem que ser dizimista. Aí então a esposa gostou. Nossa, tá vendo? A religião libertou meu marido. Hoje meu casamento é feliz. Mas foi a religião que libertou? Não. Usaram uma psicologia religiosa para isso. Porque ela não tem poder de libertar ninguém. Teria outros meios que dariam certo. Entende? Então não existe libertação ali. Mas ensinaram isso. Então, para aquela mulher que não tem mais uma... Aí o marido não é mais agressivo. Não espanca mais a mulher. Aí vem o detalhe. E a mulher, como que ela se tornou para o marido? Ela está conseguindo conduzir isso? Está conseguindo agregar isso daí? Esse é o problema. Deixar de agredir mais tal. Que marido que ele se tornou? Não só um cara que não é agressivo, mas é um cara que te dá atenção, é um cara que te dá carinho, é um cara que te dá diálogo. Ou seja, você é recíproca com isso. Porque a religião não traz reciprocidade. Para ninguém. Eu dou 1.000. Quanto que eu recebi de volta? É o que estão fazendo agora. A religião é recíproca. Não existe religião recíproca. Você dá. Você não vai receber não, filho. Deixe de trabalhar. Faz o teste. Eu sou empresário. Vamos fazer igual a Bíblia manda agora? Vamos ser crente verdadeiro? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Faça. Dá. Quem é que vai te dar de volta? Se você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Não existe, amigo. Perfeito. Irmão, para quem quiser conhecer teu trabalho, comprar teus livros, te encontrar, onde tu produz conteúdo? Bom, meu canal é Professor Fábio Sabino, .oficial, tá lá o selo de autenticidade. Nas redes sociais é só colocar Professor Fábio Sabino. Os meus livros estão no meu site, que é o professorfabiosabino.com.br, e os meus livros também são vendidos na Amazon. Quais são os seus livros mesmo? Eu tenho 10 obras publicadas. Caraca. 10 obras. Eu tenho sobre O Inferno Não Existe, sobre o Tetagrama, YHWH, Criação de Homens e Divindades, como surgiu o Novo Testamento. Eu tenho A Farsa do Dízimo, Em Busca da Origem do Gênesis. Eu tenho Se Jesus Não Ressuscitou. Eu tenho também Satanás, Verdade ou Mito. Eu tenho Jesus Voltará, uma análise de Mateus capítulo 24. Eu tenho E Se Jesus Não Nasceu de uma Virgem. E tá faltando mais um... Agora ficou difícil, são 10 mas obras. esses aí já tem o suficiente. Tem aí. O Inferno Existe, Em Busca da Origem do Gênesis, A Farsa do Dízimo, E Se Jesus Não Ressuscitou, Satanás, Verdade ou Mito, e Jesus Voltará, Jesus Nasceu de uma Virgem. Enfim, são 10 obras aí que eu tenho. Qual o feedback que tu tem quando as pessoas entram em contato com o teu livro? As melhores. Até hoje existe os raters, né? Eu vou refutar. Tem uma obra. Meu primeiro livro eu escrevi em 2009. Tem uns camaradas por aí. Eu vou refutar o do Sabino. Desde 2009 até hoje não refutaram. Então, por quê? Porque os meus livros não são, como pode dizer, são livros daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. São todos livros investigativos, são livros bibliográficos, ou seja, uma vasta referência bibliográfica. Então, são uso da hermenêutica da ciência, o qual eu lido, da exegese, o qual eu lido. Vai ter um pouquinho de grego, vai ter um pouquinho de hebraico, vai ter um pouquinho até de escrita egípcia, hieroglífica, escritas acadianas. Depende muito do assunto. Agora, tem livros históricos, né? Igual Como Surgiu o Novo Testamento.
Eu lido com a história de como foi formado, como foi os bastidores da Bíblia, como surgiu o Novo Testamento. Então, um livro um pouco histórico. E Se Jesus Não Ressuscitou, já é um livro mais interpretativo em cima da própria Bíblia. Eu pego Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo, que vão tratar a respeito da ressurreição de Jesus. Então, eu destrincho Mateus, destrincho Marcos, Lucas, João, tudo a respeito da ressurreição de Jesus. E coloco os problemas existentes entre os próprios evangelistas. A forma que Mateus descreveu a ressurreição de Jesus, Marcos, Lucas, João e Paulo também. Então, são pontos de vista. A farsa do dízimo é top. Eu trabalhar com o famoso Malaquias, pego o dízimo de Jacó, o dízimo de Abraão, Malaquias 3, o dízimo no Novo Testamento. E aí, devo dar ou não? O que era o devorador, o que era o migrador, o que era o cortador. Então, trabalho só sobre o dízimo no Antigo e Novo Testamento. Satanás, verdade ou mito? Eu pergunto, e aí, Satanás existe o ser? Existe possessão demoníaca? Como que é isso? Jesus foi acusado de estar possuído de demônio. Jesus sendo possuído por demônio? Está na Bíblia. Mas existe ou não existe? É o que eu vou explicar. Que massa. Aí, sobre o tetagrama, explico quem é o Deus da Bíblia. Quem é esse Deus que originou? Veio da onde? O tetagrama. Quem era El? Quem era Elohim? Como se tornou o Deus nacional do povo judeu? Vou explicar isso aí também. O inferno, não precisa nem falar. O inferno, eu pego as passagens onde estão, eu vou explicar o que é Hades, o que é Tártaro, Gena, Sheol em hebraico, o Vale de Rinom. Aí eu pego o que é o ranger de dente, aí eu pego todas essas passagens, destrincho biblicamente, explico, existe ou não existe? E se existe, de que forma deveria existir? Aí vou usar da mitologia grega, que é o deus Hades, que está lá em Lucas, que vai falar da morte do rico e do Lázaro. Aí eu destrincho. Em busca da origem do Gênesis, aí eu pego o capítulo 1 do Gênesis até o capítulo 11º. Adão existiu ou não existiu? Como que é isso? Como? Caim foi para a terra de Nod. Como assim terra de Nod? Existia já terra? O dilúvio foi universal, foi local, mas existia uma arca, existia um dilúvio. Aí eu, e se falar que é uma adaptação do quê? De outros contos. Como de outros contos, professor? Mas Adão foi o primeiro ser que surgiu na face da terra. Será? Será que é isso mesmo? Aí eu venho desconstruindo essa questão e provando, trazendo os elementos, fazendo uma comparatividade com outras religiões que antecederam, outros livros que antecederam o próprio registro bíblico. Eu vou trabalhando, os meus livros são desse formato. Então, todos bem avaliados de referência bibliográfica. Tem uma obra minha que eu usei 350 livros. Caraca. Igual, estou fazendo agora a série Paulo, vai surgir um livro. Só de notas bibliográficas já são mais de 1000. É um livro que vai sair com mais de 1000 páginas. Qual vai ser o... sobre Paulo. Só sobre Paulo? Só sobre Paulo. Só sobre as cartas o qual ele escreveu. Eu estou pegando os pontos centrais de cada uma das cartas. E já estou no 74º episódio. 74 aulas já foram. Caraca, velho. Muita coisa. Muita coisa. Ainda vai terminar. Ainda estou no livro de Efésios ainda. Não peguei nem no livro de Romanos. Vai longe. Vai longe. Vai até o final do ano, acho que a série. Eu comecei ano passado. E tu pretende escrever mais livros? Qual Sim. temática tu tem estudado? Igual, tem essa série Paulo. Eu tenho que terminar o livro do Gênesis. Parei no capítulo 11º. Tem que chegar no capítulo... Meu objetivo é escrever um livro de todos os livros da Bíblia, né? Então, escrevi Gênesis. Foi um volume de 400 páginas. Tem que terminar o livro do Gênesis. Vai ser outro livro. Aí pego o Êxodo, Levítico, até Apocalipse já tenho. O Apocalipse está dando 700 páginas. Caraca. É muita coisa. É muita coisa. Aí, pra você ter ideia, eu fiz um livro só de Isaías 7,14. Isaías 7,14. Deu 300 páginas. Um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia. Caraca, é muita coisa. Então, dependendo, às vezes, do assunto... Igual, o meu primeiro livro foi Manual de Exegese, uma crítica em Ezequiel 28. Só o capítulo 28 de Ezequiel é o livro que deu 287 páginas. Caraca. Só um capítulo só. No Antigo Testamento. Uma profundidade. E a Bíblia dá pano para muita mão. É essa a questão. Então, as obras que eu produzo, ou produzo por tema, ou produzo por capítulos bíblicos, ou por assunto. Então, é assim, igual o Inferno. Inferno foi um tema. Aí eu discorri Antigo e Novo Testamento. Satanás, discorri Antigo e Novo Testamento. Mas se eu pegar para aprofundar um só capítulo, vai muita coisa. Ou seja, eu já falei, se eu tivesse 200 anos de vida, eu não conseguiria escrever tudo quanto eu quero escrever e da forma que eu quero escrever. Igual a série Paulo, eu pego os pontos centrais. Igual de Efésios, eu trabalhei, foi sobre morte espiritual. Olha só. Existe morte espiritual? Aí eu peguei lá onde? Paulo, comparando com Gênesis. E eu falei, provei que não existe morte espiritual. Adão não morreu espiritualmente.
Então, é muito conteúdo. E aí, o que acontece? Eu vou jogando tudo em anexo. Em cima daquele assunto, lá no final, anexo 1, anexo 2, anexo 15. Só de Word já deu 630 páginas de Word. Meu Deus do céu. Aí, quando eu diagramar isso, eu não sei nem como vou fazer. Se eu vou fazer, talvez em 2 volumes, a série Paulo. E eu não terminei ainda, não. Senão vai ficar um livro É. assim. Caraca, que massa. Irmão, parabéns Obrigado. pelo teu Eu que trabalho. agradeço. Eu vejo muita utilidade, eu compactuo muito com, de certa forma, o teu pensamento e acho muito necessário as críticas que são feitas à religião. E eu acredito que eu enxergo elas de uma maneira parecida com a qual você enxerga, obviamente sem a mesma profundidade e conhecimento, mas são algumas críticas que eu tenho feito faz tempo no meu canal, porque eu enxergo muito mais malefícios do que benefícios. Eu penso que existem muito mais caminhos para a pessoa ter uma vida boa, felicidade, diminuir o seu sofrimento através do conhecimento, sem depender de algum farsante apontar esse caminho. Então, obrigado por ter vindo aqui participar, cara. Foi uma honra te receber. Espero que a gente possa ter outras oportunidades Com também certeza. de conversar, irmão. Sucesso pra vocês, cara. sucesso aí. Vizinho de água benta aqui Opa! pra gente. Olá, maná, só glória, ó mistério. Aqui é água, viu, gente? Mas poderia ser um uísque também.